Oi, gente, tudo bem com vocês? Satisfação imensa estar aqui em mais um vídeo, onde eu quero transmitir alguns insights, algumas percepções da minha caminhada, e também, quem sabe, né, essa energia que será emanada através desse vídeo possa reverberar em muitos insights também nas suas próprias jornadas, né? Lembrando que quando a gente traz uma mensagem, tudo manifestado aqui carrega uma energia, né? É antecedido por uma energia. Então, uma coisa que eu percebi durante o meu processo de autoconhecimento é que tudo aquilo que daquilo que eu falo, né, aquilo que eu realmente emano, são observações minhas, né? Então é uma energia que dentro de mim já possui uma determinada clareza, né? Ou daqui a um pouco está sendo trabalhada. E isso facilita muito quando a gente faz um trabalho, por exemplo, um trabalho terapêutico, né? Porque aí entra todo esse processo também de reconhecimento dessa vibração. E claro, isso tudo orientado e conduzido pelo meu próprio eu superior, né? Então, essa questão também da veracidade, eu acho que vai muito de acordo com aquilo que com a nossa entrega, né? Então, eu acho que essa clareza, esse refinamento, ele vai acontecendo cada vez mais e, enfim, então é mais ou menos assim, nesse sentido, né, que eu queria trazer essa questão para vocês, porque enquanto eu estou aqui me comunicando, tem todo um aspecto energético por trás também acontecendo. Então, usufruam disso também, abram-se para receber essa energia caso sintam o chamado, tá? Mas o que eu quero falar hoje com vocês é sobre a questão do tempo divino, né? E isso foi muito despertado por mim através da energia do taoísmo, tá? Que é uma filosofia de vida também. Há alguns dias eu postei aqui no canal sobre a filosofia do budismo na minha trajetória, como que eu percebo esse movimento, né? E na verdade as filosofias orientais elas são muito presentes para mim, porque elas me trazem, me levaram muito para o meu centramento interior, porque sem centramento interior a gente não consegue ser entregues às outras hierarquias de luz que daqui a um pouco nos conectem ainda mais com a nossa presença eu sou, né? Então a gente precisa ter essa tranquilidade para começar a discernir, né, o que é a mente inferior, o que é a nossa alma. Então essas questões realmente elas vão se manifestando através, pelo menos para mim, né, através desse ancoramento dessas filosofias, tá? Então, essa é uma questão, né, que eu quero trazer do tempo divino, do fluxo. O taoísmo ele fala muito do fluxo, da harmonia e também a questão da alimentação na minha jornada. Como eu fiz um alinhamento dessas duas questões para mim, né? Porque na verdade elas se conversam. Então, quando a gente entra nessa caminhada, nessa busca espiritual, muitas vezes a gente se depara com essas informações sobre a própria alimentação, né? De alimentos que às vezes podem não ser tão benéficos. E, enfim, há uma série de questões que a gente vai recebendo durante esse processo. Então, para que nós possamos perceber essa questão do fluxo e do tempo, né? O tempo divino. Eu vou dar alguns exemplos de como essa minha alimentação foi se dando. O primeiro aspecto que eu tive uma mudança assim mais radical foi a questão da carne, tá? Mas eu não vou. Só para abrir um parênteses aqui, né? Para cada um isso é diferente, tá? Para algumas pessoas não vão sentir esse chamado de fazer uma alimentação, uma mudança na alimentação. Outras vão fazer, né? E o que eu quero trazer é que isso é um processo natural, é a alma que vai pedindo. Porque, por exemplo, esse aspecto, como eu estava falando, da carne, né? Ele veio muito natural para mim, tá? Foi algo que, de fato, assim, eu não precisei fazer nenhum esforço. Eu simplesmente veio um download, assim, de informações e para mim, a carne não fez mais sentido,
tá? Eu fazer uso desse alimento. Então, a carne foi um processo que eu fui deixando, foi um corte, assim, bem abrupto, mas foi natural, tá? E aí, eu fui recebendo algumas informações, muitas vezes de outras pessoas, né? E isso é muito legal, porque a gente está sendo curados aos poucos também. Tem corpos nossos que muitas vezes a gente já traz essas referências de outras encarnações e tem algumas coisas que vão ser mais fáceis na nossa vida, enquanto que outras a gente vai precisar olhar para elas com mais amor, com mais carinho, com mais paciência, né? E foi a questão, por exemplo, dos doces, né? Dos doces, do glúten, que eu sabia que era algo que eu também gostaria de liberar, assim, de diminuir esse uso, né? Não que eu tinha um uso muito exacerbado em relação a isso, mas eu recebi essas informações e aí eu queria entrar, né, nesse modelo de não comer mais glúten, de não comer mais nada de doces. Só que o que eu não me dei conta, e isso eu acho muito legal, porque pelo menos na minha caminhada, eu percebo que eu preciso me experimentar muitas vezes nesses extremos, nessas polaridades, para encontrar o meu equilíbrio. Então, eu fiquei muitos períodos assim que eu me limitava e eu não me permitia comer, né? Mesmo que muitas vezes eu estivesse com essa vontade. E o doce, ele veio com muita força para minha vida, né? Até que depois de um período assim, onde eu realmente estava passando por um processo muito desafiador, e isso não faz muito tempo, onde eu percebi que se era uma vontade no meu corpo, e por não ter nenhuma restrição também alimentar, eu não tenho nenhuma restrição hoje, né? Eu vou me permitir, né? Porque daqui a um pouco é até uma energia que eu preciso ancorar, né? Uma energia de cura e às vezes precisa ser emanada para outras pessoas, né, por estar à frente de um tratamento, de um trabalho terapêutico também, né, que eu acabo desenvolvendo. Então, quando eu comecei a trazer essa soltura, de começar a ouvir a minha intuição, estou com vontade de comer doce, eu quero comer esse doce, eu vou comê-lo, se eu o tenho, né? Então eu comecei a trazer essa liberação. E nos primeiros dias, assim, que eu comecei a me liberar, eu cheguei a ter picos, assim, que eu comi exageradamente doce, né? Que eu chegava até a me sentir mal. Mas eu precisei passar por isso até como uma questão de cura. E não que todos tenhamos que fazer isso. A questão que eu percebi foi a seguinte: quanto mais eu me limitava, mais resistência eu criava. E aí eu não me permitia confiar nessa minha intuição que estava pedindo um doce naquele momento. Entende? Nós não entendemos tudo que chega até nós, mas nós sabemos que é por algum motivo. Então eu não sabia por que estava vindo essa vontade de comer doce, mas por algum motivo eu estava com essa vontade de comer doce. E aí vieram todas uma série de informações, né, de que até na minha infância tiveram alguns acontecimentos que houve uma restrição do próprio alimento, né? E em função dessa restrição criou-se ali um bloqueio. Então eu precisei ter toda esta compreensão, né? Que inclusive gerou muitas ansiedades também, porque no começo, quando eu comia doce, era uma coisa muito impulsiva, assim, de eu pensava e preciso comer para ontem, né? Não consigo esperar. E depois isso foi se acalmando. Então, à medida que eu fui me permitindo, eu fui criando até uma conexão mais refinada com a minha alma, né? Com o meu eu superior. No sentido de que se ele está me conduzindo a comer assim, dessa forma, porque naquele momento é importante, né? É claro que a gente não vai. A gente precisa analisar muito bem o contexto, a gente também não vai abrir essa exceção. Eu sei que eu estou num trabalho de curas, né? E essas curas, elas falam de um vazio muito grande que eu trago, de uma falta de autoestima muito grande, né? Que eu também quero trazer isso num outro vídeo. Então, a gente precisa avaliar muito bem o contexto. Como eu falei, hoje a minha saúde me permite fazer isso e eu sei que eu sinto intuitivamente que isso é por uma cura, né? Para quem
me acompanha aqui sabe que eu passei por um processo de cura de um câncer de mama. Então são curas muito profundas, porque a dor de um câncer, ela realmente vai fundo, né? Então, e isso sim, a gente tem muitas situações também que tem todo um lado emocional e mental que quer ser equilibrado. Então, eu percebi que o tempo divino, o fluxo natural, ele entra justamente aí, né? Porque é onde eu percebi que tudo aquilo que for natural ao meu corpo, meu organismo, simplesmente aquilo vai acontecer sem esforço. A carne, ela aconteceu sem esforço na minha vida. Enquanto que o glúten e o açúcar, principalmente o açúcar, é algo que eu estou trabalhando, que eu estou me reconhecendo, né? E quando a gente fala do alimento, a gente está falando também da nossa energia feminina, né? Isso me conecta muito com essa coisa de se alimentar, de se nutrir. E para mim, em função até do processo de câncer, vejam o tamanho da dor desse feminino, né? Então, poder dizer sim, eu vou me possibilitar comer este doce, isso foi muito importante para que eu desse um voto de confiança, né? Para minha alma, para o meu eu superior. Então, o racional, ele queria, né, se manifestar dizendo, não, Aline, mas isso não pode, porque isso, né, e quantas vezes por dia tu já comeu doce? Olha só, né, então, foram vindo esses movimentos para mim, mas aí é um trabalho, mais uma vez, um trabalho interno, de polir esses pensamentos, né? De curar esses pensamentos. Tá tudo bem, porque a nossa mente, ela vai querer se confrontar com a nossa alma, né? Então vai ter sim essa disputa, entre aspas, é uma disputa, né? Até que a gente harmoniza isso, tá? Então, o fluxo divino, essa energia do taoísmo, muito ancorado, assim, né, na minha percepção pessoal, pelo nosso amado mestre Lao Tse, e gratidão, eu sinto ele com muita frequência, assim, na minha jornada, e toda a egrégora que ancora a energia do taoísmo, essa energia da harmonia, de que tá tudo conectado, nada vai acontecer antes do tempo necessário, tudo tem um tempo, né? A gente planta uma semente, ela precisa de um tempo para crescer, para dar frutos, né? O próprio fato de gestar uma vida, isso tem um tempo para que de fato esse ser se prepare e possa então, enfim, nascer. Então, é dessa forma que a gente realmente vai percebendo que tem coisas que não adianta em nenhum momento entrar com o racional, a gente vai criar mais conflito, né? Então a gente precisa acalmar internamente, por mais que às vezes isso não seja muito simples, né? Mas trazer um olhar muito realista e perceber que tem um caminho, né? E que a gente precisa confiar nesse caminho que está se apresentando. Porque à medida que eu também fui me liberando para me permitindo, né, comer então esses doces, é como se eu fosse dando saltos de energia. É como se aquilo dentro de mim fosse, inclusive, aliviando. Então eu cheguei num momento, né, e estou chegando agora, porque eu ainda estou vivendo esse processo, pelo menos nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, onde eu consigo trazer com tranquilidade. Agora sim eu consigo dosar, né, em que momento do dia esse doce ele vai estar na minha alimentação, né? E é uma coisa mais ancorada. Então, muitas vezes até essa questão da ansiedade, ela vem muito por conta desse vazio, né, que a gente traz e a gente direciona para o alimento uma coisa que está faltando dentro de nós. E eu passei muito por isso também, no sentido de colocar toda a minha energia no alimento e eu comia aquilo, sabe, tão rápido e eu não conseguia apreciar esse momento que quando eu finalizava a refeição, eu pensava assim, ai, que pena, já terminou, né? Agora eu senti um vazio na minha vida. Então percebam quão profundo isso pode ser. E aí a gente precisa estar se alimentando o tempo inteiro, porque é esse o único momento de alegria que nós temos. Então, isso é uma cura, né? De perceber que
Hoje, com o centramento, eu como prestando atenção no meu próprio sistema digestivo, no meu estômago. E quando eu percebo que ele está cheio, ok, finalizo, né? Então acaba que não acontecem os excessos. Pode sim acontecer, e por que não? Somos seres humanos, né? Mas já está acontecendo uma percepção mais consciente. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de um todo, né? Percebam como as emoções refletem na nossa alimentação. Tem todo um caminho para isso. Tem toda uma série de fatores da nossa infância que influenciam. Então, é um conjunto, é muito grande, mas é muito lindo quando a gente consegue de fato perceber esses movimentos, né? Então eu trago aqui essas informações para que vocês daqui a um pouco se sentirem o chamado de buscarem mais informações sobre a própria energia do taoísmo, né? Traz muito essa energia da água, do fluxo, de correr, né? Tudo tem um tempo. Eu gosto muito de apreciar a natureza também. Porque uma árvore, por exemplo, ela não faz esforço para se movimentar se não tem vento, né? Então, é tudo harmônico, tudo tem um tempo, tudo está conectado, nada vai acontecer antes do seu prazo, né? Isso parece que traz uma leveza, assim, faça o seu melhor. E dentro disso, confia, né? Confia naquilo que tu estás a receber, que tu estás a sentir. Se não entendes alguma coisa, te coloca num questionamento com a tua própria alma e pergunta, né? O que eu preciso aprender com tudo isso? Eu sinto que esse é um caminho muito importante, assim, da gente trilhar a autoobservação e lançar os nossos desconfortos, pedir ajuda, né, para quem nos guia. Tá, pessoal? Então, assim, essa questão da alimentação, ela é muito, muito forte, assim, para mim está sendo muito forte. E eu sei que isso também é para muitas pessoas dessa forma, né? Então, assim, que nós possamos, dentro do possível, nos perceber dentro desse movimento de alimentação, de nutrição do nosso próprio corpo, tá? E nos ancorar também nessas energias superiores que estão aí prontas para nos auxiliar, tá certo? Gratidão a você que está aqui. Espero que essa mensagem reverbere profundamente no seu coração. Um grande beijo a cada um de vocês. Até mais!